A transição começou e as contas apareceram. O processo de transição em boa hora no Brasil, através de um decreto, né, de lei, uma lei em que o presidente que sai abre o seu governo para o que entra, mostrando as dificuldades, o dinheiro em caixa, as políticas em andamento, aquelas que não foram feitas. Enfim, é uma transição democrática, clara e evidente. Não era como no passado, em que os presidentes, quando saíam, deixavam o país numa miséria terrível, justamente para o próximo não poder fazer exatamente nada. E, infelizmente, apesar da lei, de nós termos evoluído, me parece que esse panorama volta de 30 a 40 anos, ou seja, destruir o caixa do governo para que o outro tenha problemas para reconstituir e poder fazer seu governo. É a famosa lua de mel de 100 dias, em que o povo espera essa transição de uma forma esperançosa, de uma forma tranquila, mas me parece que essa transição é uma transição temerosa, porque não só o aspecto das contas públicas, todos os projetos sociais foram desmantelados por este governo. Veja o caso da Amazônia, a necessidade de recuperação da Amazônia e de todos os institutos que preservavam a Amazônia. No aspecto social, as informações são as mesmas. Projetos inacabados, projetos destruídos por falta de recursos. Nós todos sabíamos que se Bolsonaro ganhasse a eleição, ele teria esse mesmo problema, porque ele fez, na verdade, uma herança maldita para o seu sucessor ou para ele mesmo, porque ele criou o auxílio emergencial sem fundos, sem dinheiro, ou seja, sem recursos para poder atender essa necessidade da população. O presidente Lula vem e acrescenta ainda mais R$150 por criança, ou seja, o que agrava muito mais a situação financeira do país. Bom, é de uma tristeza incrível, ou seja, um recesso nas relações democráticas de um país, esse momento que nós passamos. E o incrível é que as pessoas me parece que não estão percebendo o quanto isso é prejudicial para o país. Não é porque o outro ganhou a eleição, ou seja, não é uma disputa entre dois, é um país que necessita do apoio do que sai e do que entra, porque esse país é feito por pessoas. Me parece que pessoas é um mero detalhe. Então, a PEC da transição mostra a fragilidade das contas públicas brasileiras, essa gastança desenfreada, esse orçamento secreto, ou seja, excrescências do regime democrático, que é possível num país quando o poder executivo é fraco, como foi o caso do Bolsonaro. Um leão que ruge, mas um leão desdentado que não assustava ninguém. E, pelo contrário, procurou, de uma certa forma, abrir os cofres do seu governo para se manter no poder. Ou seja, o aspecto família foi preservado, o pátria, nem sempre. Então, a PEC da transição é um retrato do Brasil de hoje. Quando a gente fala em PEC, é um eufemismo, é um projeto de emenda constitucional. Se a gente imaginar que os Estados Unidos têm uma Constituição que nunca foi emendada, a nossa já está sendo remendada. Porque a cada crise que existe no país se faz uma emenda constitucional. Ou seja, daqui a pouco a gente não tem mais Constituição. Daí o fato de que nós temos os poderes, mas os poderes não exercerem os seus papéis. Por exemplo, Bolsonaro nunca exerceu o seu poder de
de executivo, de líder da nação. Ele exerceu um papel de líder do cercadinho dele. Ou seja, ele esqueceu do povo que o elegeu, que lhe deu de presente um pleito eleitoral, sem gastar um centavo, saindo do baixo clero, com 28 de experiência, na coisa que tem mais espúria na política brasileira. Ou seja, o momento para ele se ressurgir, criar uma elite, né, de direita e congregar a direita, que é importante ter uma direita no país. Mas não um grupo de milicianos. Isso não é direita. Isso é fanatismo, isso é guerrilha. Né? Guerrilha de direita. Então, as emendas constitucionais agora já é PEC, chama de PEC para não dizer que é uma emenda da Constituição. O que isso é muito triste para o país. Ou seja, nós não temos mais uma Constituição que ordena. Isso tudo é consequência de um poder executivo que não se tornou líder do país, de um poder legislativo omisso, porque o que lhe interessa é dinheiro, é um monstro alimentado com dinheiro e a miséria do povo brasileiro, e um judiciário que sai matando a pau, porque não tem mais ninguém para segurar a tormenta. Daí o fato da crítica ao Supremo Tribunal Federal. Mas quem é que vai segurar tudo isso? O Exército? Não. O Exército não. O Exército tem a sua função militar, de defender o território nacional. Essa história de poder militar, isso não existe. Isso é coisa de cabeça de gente dependente do governo, que quer ter as coisas fáceis, sem lutar, sem competir, sem concorrer. Então a situação do Brasil é essa. Uma transição que seria para a passagem de um governo tranquila, como foi de Fernando Henrique para Lula, que foi tranquila a transmissão, né? A do Lula para Dilma nem sei como é que foi, porque foi uma continuidade, e o Temer arrumou a casa, arrumou tudo e passou ao Bolsonaro. E ele destrói isso em 4 anos. Bom, de PECs em PECs, de transição em transição, o Brasil vai aos trancos e barrancos, seja o que Deus quiser.